Muito obrigada. Em nome da Sanofi Pasteur, eu quero agradecer o convite dessa casa, em especial ao Dr. Hércules. Muito obrigada. Acho que é um tema bastante relevante. E para falar um pouco sobre a dengue e sobre a vacina da Sanofi Pasteur, eu queria falar para vocês antes quem é, que empresa é essa, né? A Sanofi Pasteur, ela tem já uma parceria com a saúde pública de longa data, né? Desde a época de 1974, que nós já vínhamos trabalhando junto com a Fiocruz para combater uma epidemia de meningite que o Brasil teve. Nós tivemos mais de 40 milhões de doses enviadas rapidamente, vacinamos as pessoas em 4 dias, então já foi um trabalho bastante grande naquela época. Em 99 foi feita a primeira transferência de tecnologia da vacina contra a gripe, que hoje é feita pelo Instituto Butantan. Então hoje o Instituto Butantan já tem toda a tecnologia necessária para fazer a vacina contra a gripe, é essa que está hoje no mercado público. Fizemos também uma parceria com o Instituto Butantan na vacina contra a raiva no ano de 2000. Na época da pandemia, que ninguém se esquece, de H1N1, a Sanofi Pasteur trouxe 80 milhões de doses para vacinar os brasileiros. Recentemente, uma parceria com a Fiocruz Biomanguinhos na vacina inativada contra a pólio e agora, mais recentemente, a implementação de uma campanha pública de vacinação contra a dengue no Paraná. Então, nossa história já é bastante antiga com a saúde pública brasileira. Para falar um pouco da dengue, esse gráfico mostra a história da dengue ao longo dos anos. Desde 1986 até agora, fica muito clara a curva de crescimento dessa doença no nosso país. Desde 1986, tivemos grandes surtos, que são essas colunas em cinza. Esse é o número de casos ao longo dos anos. Reparem que em 2010 nós tivemos o nosso primeiro surto, chegamos no nosso primeiro 1 milhão de casos. Então o Brasil tem tido casos em grande número, em grande monta ao longo dos anos. Hoje a gente já tem casos com mais de 1,5 milhão, o número de casos superior a 1,5 milhão todos os anos. Então fica muito claro que hoje é uma batalha que nós não conseguimos vencer. O que é usado hoje não é o suficiente para o controle dessa doença. Então, nós temos aqui, nessas linhas vermelhas, é o número de hospitalizações. Nós observamos que todos os anos são 60 mil, 70 mil hospitalizações. O Brasil não está preparado para esse custo e nem tem uma estrutura que consiga acomodar todos adequadamente. Então, um ponto que é muito importante, observar o quanto essa doença é imprevisível. Tem anos com menos casos, anos com mais casos, anos com verdadeiros surtos, né? Como aconteceu em São Paulo há 2 anos atrás, como aconteceu ano passado em Minas Gerais. Então, esse é um número crescente. Um ponto importante, a variação em relação aos sorotipos circulantes. Nós observamos que os vírus, existem 4 tipos de vírus da dengue. Esses vírus vão mudando ao longo dos anos. Então, a gente pode ter um surto, como aconteceu em 98, do tipo 1, depois o tipo 3, o tipo 2 e por aí vai. Então, nós precisamos estar muito atentos, porque a cada hora que um vírus fica prevalente, as pessoas podem se imunizar, ficarem protegidas contra esse vírus depois que elas têm a doença, mas elas ainda estão suscetíveis aos outros vírus. E aí eu mostro para vocês o que está acontecendo. Reparem que em 2004 aconteceu a mesma coisa que está acontecendo esse ano, uma diminuição expressiva do número de casos. Isso quer dizer que a dengue acabou? Infelizmente não. Isso significa que muito possivelmente a gente está tendo uma viragem, vai ter uma mudança no vírus da dengue circulante. Então, a gente, como existiu aqui em 2004, nós podemos já observar nos anos seguintes uma subida no número de hospitalizações e também um número maior de casos relatados. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque essa baixa do número de casos atualmente não é uma coisa que vai perdurar. O vírus da dengue vai continuar a agir e possivelmente com outro sorotipo, o que vai levar a um maior número de gravidades e hospitalizações. E quem tem dengue no Brasil? A população que mais tem dengue fica entre 9 e 45 anos de idade. 70% dos indivíduos estão nessa faixa etária, que é a faixa etária indicada para vacinação.
Não está muito claro de ver, mas a gente pode ver o seguinte. Aqui a gente teve, em 2015, o Espírito Santo foi a 6ª maior incidência de dengue no país. Então, o maior número de casos foi aqui, com uma incidência que a gente considera acima de 300 casos por 100 mil habitantes, uma alta incidência. Em 2015, a gente teve aqui no Espírito Santo mais de 900 casos por 100 mil habitantes, uma incidência bem alta. E o que aconteceu em 2016? A incidência aumentou ainda mais, passamos para mais de 1.000 casos por 100 mil habitantes. Isso é um sinal de que a doença continua, ela não acaba fácil. Quando a gente faz uma análise comparando com os outros estados, nós observamos que a incidência do Espírito Santo foi superior à média no Brasil. Então, o Espírito Santo tem que estar bem atento ao número de casos, porque essa é uma tendência crescente. Esse é o último boletim que foi publicado. Esse ano, mais de 7.400 casos de dengue entre 1º de janeiro e 27 de maio, sendo 152 casos graves e 15 óbitos que ainda estão em investigação. Isso é custo para os cofres públicos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Cada caso grave que vai internar, vai ser feita a hidratação, vai ocupar um leito e pode até evoluir para o óbito, que aí ainda é um outro custo, porque vai atingir produtividade, coisas assim, a gente tem que ter isso em mente. Reparem que ao longo dos anos, desde o ano 2000, a gente tem números altos de incidência aqui no Espírito Santo. Então, nós temos sempre incidências altas, principalmente a partir de 2011. Então, acima de 300, como eu falei para vocês, é um número bastante alto, precisamos ter isso em mente. E quanto custa aqui para o Espírito Santo a dengue? Sem contar o controle de vetor, os gastos com casos ambulatoriais superam 80 milhões de reais, casos hospitalares mais de 2 milhões de reais e óbitos mais de 8 milhões. Então, hoje, na verdade, esses são dados de 2013, esse valor deveria ser corrigido. Para o Espírito Santo, hoje, o gasto, sem contar o controle do vetor, passa de 90 milhões de reais por ano. Precisamos ter em mente ainda o impacto que isso tem no turismo, porque muitas pessoas deixam de viajar para áreas que sabem que está tendo muito caso de dengue, a imagem, o que diminui o investimento local, o custo do controle de vetor, a perda da produtividade, porque eu não sei se todos sabem, mas depois de uma infecção por dengue, o indivíduo pode passar até quase 1 ano com uma fadiga crônica, ou seja, a sua produtividade vai ser sempre mais baixa. Então, isso conta também, é custo. Então, trabalhando nisso, a Sanofi, depois de 20 anos, conseguiu trabalhar numa vacina que fosse eficaz e segura contra a dengue. Então, essa vacina hoje já é a única vacina existente no mundo, é registrada aqui no Brasil, registrada em 16 países, e aqui no Brasil já faz parte de todas as clínicas particulares e também fez parte da campanha do Paraná. Para que a gente trouxesse essa vacina, nós tivemos que fazer um robusto desenvolvimento clínico, foi bastante pesado, foram 15 países diferentes, porque os vírus são diferentes, o número de casos é diferente, a idade é diferente, então nós tivemos 15 países, 25 diferentes estudos e 40 mil pessoas envolvidas. Então, fizemos a fase 1 em países endêmicos e não endêmicos, fase 2 aqui. O Espírito Santo participou da fase 2 e também participou da fase 3 desses estudos. Então, Vitória, especificamente foi o centro aqui, trabalhou tanto na fase 2 quanto na fase 3, e nós tivemos aqui no Brasil em torno de 3.700 indivíduos, de 9 a 16 anos. Os resultados desses estudos, entre 9 e 16 anos, demonstraram que a eficácia da vacina é de 65,6% contra os 4 tipos da doença, o que significa que a gente protege 2 em cada 3 indivíduos. A redução de hospitalizações de 81%, ou seja, de 10 pessoas, 8 não vão ser hospitalizadas. E ainda, bastante importante, a redução de casos graves de 93%, ou seja, os casos de hemorragia, choque, que a gente observa, que levam ao óbito, nós íamos conseguir reduzir de cada 10, 9. É um número bastante impactante.
Em relação aos eventos adversos, apesar de ser uma vacina de vírus vivo, essa vacina ela praticamente é isenta de eventos adversos, foi semelhante ao placebo, que foi soro fisiológico. Então, as queixas mais comuns são dor no local da aplicação, que é normal, e pode dar um pouquinho de dor de cabeça e dor muscular. Foi muito bem tolerada. É uma vacina que já foi aprovada pela organização e recomendada pela Organização Mundial de Saúde desde abril do ano passado, em áreas altamente endêmicas, e o Brasil é uma área altamente endêmica, é uma região altamente endêmica que tem 74% de soroprevalência, de acordo com os nossos estudos. Além da Organização Mundial de Saúde, é uma vacina que foi aprovada pela Sociedade Latino-Americana de Infectopediatria, Associação Latino-Americana de Pediatria, Associação Pan-Americana de Infectologia e aqui no Brasil, aprovada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Imunizações e Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Então, as principais sociedades relacionadas à doença já aprovam a vacina. Um ponto importante, a vacina é recomendada de 9 a 45 anos, então nós não podemos vacinar quem tem menos de 9, quem tem mais de 45. Mas essa população vai se beneficiar do que a gente chama de proteção indireta. Quando nós vacinamos grandes grupos de diferentes faixas etárias, quando o mosquito picar, se picar alguém contaminado, ele não vai carrear esse vírus para outros indivíduos. Então, a gente vai conseguir também proteger os pequenos, abaixo de 9 anos, e também os maiores de 45. Esse gráfico é muito importante porque mostra para a gente, é um modelo matemático que leva em consideração as condições climáticas, o vetor, a transmissão, a idade, e a gente observa o seguinte, se nada for feito até agora, como tem sido feito até agora, a gente observa na primeira coluna o número de casos que a gente vai continuar a ter. Então, nada vai mudar. Se a gente não fizer nada de diferente, a gente vai continuar tendo um grande número de casos, um grande número de mortes. Se nós iniciarmos a vacinação com uma rotina e mais um grupo a mais... Pode voltar? O slide saiu. Nós conseguimos reduzir a doença em 22% em 10 anos. Tem como voltar? Acho que entrou uma tela. Isso. Se nós quisermos reduzir a doença em 50%, que é atingir a meta da Organização Mundial de Saúde, nós podemos fazer uma rotina aos 9 anos e mais 7 coortes, 7 idades seguintes, de 10 a 16 anos. Com isso, a gente pode reduzir a doença em 50%. Quanto maior o número de pessoas envolvidas, maior o resultado, maior a efetividade dessa vacina. Então, só para fechar, eu quero dizer para vocês que essa é a única vacina no mundo, aprovada, já registrada em 16 países, tem reduções importantes do número de casos, 2/3 dos casos, 93% de casos graves e 81% de hospitalizações. O perfil de segurança comparado ao placebo, que foi soro, amplas campanhas de vacinação com certeza vão permitir uma redução bastante expressiva dos casos, hospitalização e gravidade, e é recomendado pela Organização Mundial de Saúde e principais sociedades médicas brasileiras e latino-americanas. Era isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deputado Janete de Sá. Gostaria de agradecer os esclarecimentos e gostaria de perguntar qual o custo por unidade, porque aí a gente faz cada um mensura em quantidade, O custo por unidade da vacina, quantas aplicações da vacina precisa um indivíduo tomar para ele estar considerado imunizado? E por que ele não tem ainda aprovação? Vocês não têm aprovação da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ou do Conselho Federal de Medicina, no sentido também de estar contribuindo para que esse produto seja adquirido? Bom, são 3 doses, com intervalo de 6 meses entre elas. Essa é a recomendação para que a gente tenha uma proteção adequada contra os 4 tipos e uma vacina duradoura, com proteção duradoura.
O preço na proteção duradoura de quanto tempo? Por enquanto, nós temos dados até 7 anos sem necessidade de reforço. Mas, como é uma vacina nova, a gente continua acompanhando e vamos ter essa resposta mais para o futuro. Por enquanto, não há qualquer necessidade de fazer reforço. Em relação ao preço da CEMED, o preço autorizado pela CEMED varia entre 132 e 136, porque depende dos impostos de cada área. Mas a dose, R$ 132 a dose. Mas esse é o preço CEMED. Então, o preço no sistema público de saúde teria que ser uma coisa negociada, e aí foge da minha alçada, porque eu só fico mesmo com a parte científica. E ser uma vacina aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, o Conselho, eles não aprovam nenhuma vacina, eles não fazem recomendação. Eles orientam, eles recomendam. Não existe uma recomendação, né? As recomendações são feitas pelas sociedades médicas, mas eu já posso te adiantar que vários conselhos regionais já fizeram vários eventos exatamente para falar da vacinação. Então, a ANS, eu não entendo bem, mas acredito que seja para os planos. A Agência Nacional de Saúde. Para os planos de saúde. Ela já é aprovada pela Anvisa. A vacina já está no mercado, ela é aprovada pela Anvisa e é aprovada pelas sociedades. Então, acredito que a ANS também é aprovada pela Anvisa. É aprovada desde o dia 28 de dezembro de 2015. Ela já é aprovada, sim. Então, ela já está no mercado há bastante tempo. Na verdade, ela teve regulamentação de preço em julho de 2016, então vai fazer um ano.